Guaratinga é T, quer dizer, Guaratinga é Guará branco, que é garça. Guarapinga é a garça. Guaratinga é T, quer dizer, abundância de garça. Abundância de Guará branco é o nome de Guaratinguetá, Guaratinguetê. Como Tabaetê é a taba principal, a taba grande, que é Taubaté, hoje em dia. Pindamonhangaba, quer dizer, Pindá é espeto, anzol. Pindamonhangaba, fábrica de anzol, onde se fabrica o espeto, o anzol. Pindamonhangaba. Jacareí. Jacareí é rio de jacaré, água de jacaré ou jacaré pequeno. Jacareí, que o I significa mirim, o pequeno. E aqui em Guaratinguetá muita gente falava o abaneengue, conhecia um pouco, porque todos os nomes aqui, os topônimos, na realidade, são nomes indígenas. E segundo o Sérgio Buarque de Holanda, quem dava esses topônimos indígenas não era propriamente o índio, era o colonizador que falava o abaneengue. Tanto que a corte forçou, obrigou escolas de português no Brasil em 1700, 1750 a 1800, porque a maioria não falava o português, falava o abaneengue, o tupi geral. Mas olha o nosso rio, que coisa mais magnífica, é lindo. Hoje ainda, se mesmo como o esgoto a céu aberto, que ainda é, que ficou, se transformou pela incúria da administração, mesmo assim é lindo Paraíba. Aqui nós aqui de Guaratinguetá, nós do Vale do Paraíba, eu acho que temos no nosso sangue muito da água do Rio Paraíba. A gente ama o Rio Paraíba. O Rio Paraíba, que deságua lá no mar do estado do Rio de Janeiro, primeiro ele vai para o lado de São Paulo e voltam por Jacareí, aí descem em sentido absolutamente contrário, formando o Médio Vale, que lá em cima é o Alto Vale. Cunha, Lagoinha, São Luís do Paraitinho, Redenção, Natividade, Jambeiro, Paraibuna, Jacareí, tudo é o Alto Vale do Paraíba. De Jacareí para cá é o Médio Vale, passando por todo esse conhecido Vale Paulista do Rio Paraíba. Aí entra do estado do Rio, aí é o Baixo Vale, que vai desaguar em Campos. Então o Rio Paraíba é como uma bengala, uma grande bengala. Uma coisa que ninguém hoje vai entender, que eu fiz todo o meu curso de Direito do Rio de Janeiro, foram 5 anos, viajando de trem. Por quê? Era a única forma de se ir de Guaratinguetá ao Rio de Janeiro. As estações são marcos importantíssimos em qualquer lugar. Aqui no Vale do Paraíba, são marcos da importância da economia do café na região. Como é que chama esse disco aí? Paixão e Pachá. Ah, é? Onde é que o senhor achou isso? Achei no bazar ali. Bazar do Jardim, debaixo do viaduto lá. Ah, é? Eu comprei, disso do tempo da criança, rapaz. Tempo da criança, o senhor cantava. A estação aqui faz muito tempo. Faz tempo sim. Desde que eu mudei pra cá, faz 25 anos que eu moro aqui, só tá desse jeito ali. Só tá daquele jeito ali. Vou te explicar para você ter uma ideia. Na minha época eu trabalhei, você chegar em frente a uma estação dessa aqui que está aqui hoje, era tudo limpo, limpinho. O chefe de estação mandava limpar, todinho limpo, não tinha mato, não tinha nada que você pensasse, não tinha nada, era limpinho. Você entrava na estação, dava até gosto de entrar na estação. Em primeiro lugar que você tinha que entrar tudo vestido, porque se você entrasse de bermuda você não entrava. Isso era a ordem do chefe nosso, né? Todos eles lá. Ninguém entrava de bermuda, nem de calção, nem nada. Lá não precisa os passageiros. Passageiros, na época, entravam. Mas funcionário não podia andar de bermuda no pátio da estação. Não podia. Era limpinho. Você chegava na estação, você pegasse um palito. Você falava para você procurasse um palito de fósforo no meio das pedras, você não achava.
estação de Cachoeira Paulista, que era o ponto de conexão das duas linhas que vinham do Rio de São Paulo, né? Essa é um dos ramos da Central do Brasil. É uma estação gigantesca, ela foi tombada pelo Condefat há alguns anos atrás, mas ela acho que está no estado de conservação ainda pior que a estação de Guaratinguetá. E ela é imensa, né? Uma estação gigantesca que tinha depósitos acoplados e fica abandonada, quase todas, né? Aqui no Vale do Paraíba, a estrada de ferro central do Brasil, depois da rede ferroviária federal, foi muito negligente. Então quase todas as estações estão em péssimo estado de conservação. Você sabe muito bem que nos outros países a ferrovia é o principal acesso de tráfego, né? Hoje aqui no nosso país, infelizmente, não é, né? O governo nosso não investe nas nossas ferrovias. Se investisse, isso aqui estava maravilhoso, aqui, ó. A principal estação do Vale do Paraíba, Cachoeira Paulista. É triste. Na minha época é triste. Ver isso hoje é triste, ver isso aí, como está hoje. É magoado a gente. Já trabalhou há muitos anos aqui, há 18 anos. É horrível ver isso aí. Para nós é horrível ver isso aí. Triste mesmo. Eu ia todas as semanas a São Paulo. Primeiro no expressinho, voltava no primeiro noturno. E era uma festa. Em cada estação se parava, comia pastel numa. Biscoito em Jacareí. Biscoito em Jacareí. Descia um pouco, que às vezes iam trocar a máquina. Então a viagem assim, com paisagens maravilhosas, os arrozais, os campos. O presidente da República foi o Rodrigues Alves. Essa estação foi construída durante o período em que ele era um grande político federal e investiu-se, portanto, né, para dar uma aparência importante para a cidade, um marco arquitetônico na paisagem da cidade. E com o tempo, com a decadência da ferrovia, o transporte de passageiros foi se perdendo. Hoje o transporte no Vale do Paraíba é quase todo rodoviário. E o que nós temos hoje aqui é um retrato de um descaso, né? Quer dizer, aquilo que poderia ser um espaço de referência da cidade, que pudesse ser uma marca da cidade para pessoas que vêm de fora, permanece semi-abandonado. Né? Essas estações normalmente estão no centro das cidades, porque as cidades cresceram em torno dessas estações no século XIX e no século XX. Está no centro da cidade, é um marco da cidade e ainda assim a cidade não olha, né? É tão estranho, porque não é num lugar afastado. O Brasil é o único país no mundo que desativa a sua malha ferroviária. É um absurdo, mas é o que acontece. Esse piano, ele veio de Paraty, em lombo de burro, desmontado, é claro, foi montado aqui para um sarau de inauguração da casa. Então, aqui nós estamos numa casa do ciclo do café, erguida por um tropeiro, e em 1866 ela se mantém como na construção inicial, com as tábuas, mesmas tábuas do chão. A pintura, embora renovada, mantém as mesmas características. Esta casa é uma permanência, é muito importante saber que a casa tem 137 anos de vida. Sempre viveu e sempre participou ativamente da história de Guaratinguetá, da história do Brasil. Bom, a casa do Tom e da Teresa Maia são um patrimônio inestimável, né, do estado de São Paulo, além de serem um patrimônio fundamental para o Vale do Paraíba. Né? É uma das raríssimas casas do estado de São Paulo que preservou durante décadas, a gente pode dizer já durante bem mais de um século, a vida de uma residência com todos os pertences que caracterizaram as várias gerações
que moraram naquela casa, né? Mas mantendo as características arquitetônicas, todo o grupo de objetos do uso cotidiano, né? Móveis, todo um tipo de artefatos, né? Que levam a gente a se transportar realmente para outras formas de vida que não as que a gente tem atualmente. Funciona, a geladeira está perfeita. Capitão, põe o gelo aqui, o gelo ia derretendo, gelava tudo e abria a torneirinha aqui e tirava água. Aqui é o que se diz porta do meio, respeito da casa, o que quer dizer? Que o rapaz que passasse através dessa porta estava comprometido com alguma das moças da casa e era obrigado a casar. Porta do meio, entrada da casa. E aqui a porta lateral é a da sala de visitas, onde eram recebidas pessoas de menos intimidade e que ainda não tinham assim o direito de entrar à casa. A construção é de um partido rural e tipo mineiro. Você vê pela taipa, pelo pau a pique e pelos cantos de cunhais de madeira. O beiral, o grande beiral, envolvendo toda a casa. E você vê daqui o tamanho que tem essa casa, né? São 400 metros quadrados embaixo e 400 metros quadrados em cima. São 800 metros quadrados de construção de taipa e pau a pique. Esta casa tem os nossos netos que moram nela, são sexta geração na casa. Sexta gerações na mesma casa. Nos últimos 10 anos, o governo do Estado de São Paulo procurou dotar algumas cidades do Vale do Paraíba de incentivos, as prefeituras também, tentando atrair os investimentos industriais, né, aproveitando que São Paulo já está se despolarizando, né, mas realmente não há uma união, digamos, entre aquilo que a cidade é, aquilo que a cidade foi e aquilo que a cidade pode ser. Dificilmente nós vamos encontrar esses novos investimentos dialogando com o passado das cidades. Pindamonhangaba foi uma das cidades do Vale do Paraíba mais importantes do século XIX. Foi uma cidade riquíssima, com uma quantidade grande de homens e mulheres tituladas pelo imperador, barões, viscondes. E, infelizmente, muito pouco desse passado de Pindamonhangaba sobreviveu. Pinda foi uma das cidades do Vale do Paraíba que, no século XX, mais devastou o seu próprio patrimônio arquitetônico, os seus sobrados, as suas casas térreas. Foi uma perda muito grande para os paulistas, porque essa era realmente uma das cidades mais importantes do século XIX. Pindamonhangaba você vai encontrar a igreja antiga, que é a que recebeu onde D. Pedro, na viagem para a independência, rezou. A igreja de São José. Indo para São Paulo, quando ele veio para a independência. A viagem da independência. Você vai encontrar esta igreja de São José. Ela está preservada e vale a pena. Ao lado da Câmara, aquela igreja ao lado da antiga Câmara. Nós temos ainda alguns poucos exemplos, como é o caso do vasto solar, né, do Visconde da Palmeira, que foi antes dos Barões de Lessa, onde funciona um museu municipal, num prédio que está sendo restaurado pela comunidade de Pindamonhangaba, que só ele já demonstra o quanto essa cidade foi opulenta, né? É a maior estrutura em taipa em altura. Dizem, é o mais alto do Brasil em taipa, porque realmente é muito alto, tem uns 20 metros de altitude, de altura, em taipa. A nossa casa aqui, por exemplo, é taipa, tem 5 metros de taipa, e em cima é pau a pique. Lá é todinho em taipa, tem uns 3 andares, pelo menos lá. São dezenas de janelas, um gradil de ferro que percorre as duas fachadas principais de ponta a ponta da construção e trabalhos de madeira nos pisos, nas paredes. É um sobrado realmente que poderia estar no Rio de Janeiro imperial, né? Quer dizer, um sobrado de uma opulência muito grande e que foi um dos únicos que sobrou
além da Casa dos Barões de Itapeva. O Solar dos Barões de Itapeva, também na cidade de Pindamonhangaba, é um exemplo importante dessa arquitetura urbana, já não tão simples como era a arquitetura de meados do século XIX das cidades do Vale, mas uma arquitetura mais sofisticada, já ligada ao ecletismo arquitetônico, que é a retomada dos estilos antigos da Europa, como o neorrenascimento, o neomaneirismo, e que dão a essa fachada já um aspecto mais delicado e mais decorado, como são as construções da própria cidade de São Paulo, né, no mesmo período. Tanto um quanto o outro são testemunhos hoje quase singulares daquela opulência, né, e que por pouco escaparam da demolição. Eles foram tombados pelo CONDEFAT, que é o nosso órgão estadual de preservação do patrimônio, e permanecem lá como sinais, né, para que a gente lembre, nas outras cidades do Vale, inclusive, o quanto é importante manter essas edificações que marcam a história dessas comunidades, mas também o quanto elas correm risco de desaparecer. Cruzeiro se desenvolveu a partir da fazenda do Major Novaes, fazenda da Boa Vista. Quando se instalou lá a estrada de ferro em Cruzeiro, que foi o ponto de partida para o crescimento de Cruzeiro, e lá havia a fazenda do Major Novaes. A Fazenda Boa Vista é um marco do estado de São Paulo e do esforço das pessoas em quererem preservar o patrimônio, né, cultural aqui dos paulistas. Foi o primeiro bem tombado pelo CONDEFAT no estado de São Paulo. Então é uma das raras residências aqui em São Paulo que, rurais sobretudo, como é o caso também da Fazenda do Pinhal em São Carlos, que mantém então essa atmosfera de uma fazenda de época, porque não apenas nós temos a construção, como nós temos os objetos originais da casa, no século XIX e no século XX também. O casarão, ele data de 1840 e viveu todo um apogeu do ciclo do café, aonde o imperador Dom Pedro II era amigo do Major Novaes. O Major Novaes, ele era fã, um admirador do Dom Pedro II. E todos os trincos da casa tinham o símbolo do Império. Especificamente no que diz respeito a esta sala, nela foi recriado um ambiente europeu, porque o Major Novaes, ao receber o imperador Pedro II aqui na sede da fazenda, o imperador se recusou em dormir aqui na fazenda. E ele, quando foi visitar a família do imperador em 1893 em Paris, ele comprou um mobiliário e recriou aqui nesta sala um ambiente europeu, que fosse esse ambiente digno de recepcionar e de poder abrigar uma autoridade do porte que era o imperador Pedro II. Um outro aspecto fundamental que se agrega à importância dessa casa, que é o trabalho de reunião da documentação textual das cidades do fundo do Vale do Paraíba, como Bananal, Areia, São José do Barreiro, Queluz, Lavrinhas, Silveiras, e que estão sendo depositadas no arquivo do Museu Histórico Pedagógico Major Novaes, que funciona na Casa da Fazenda Boa Vista, em Cruzeiro. Esse arquivo, para chegar no ponto que ele chegou, foram 7 anos de luta, de batalha, porque pegar essa massa documental nas condições que eu peguei, jogada, literalmente jogada, abandonada, estragando tudo, e hoje ela está a salva. Essa
Essa reunião da documentação que está sendo realizada lá na Casa da Fazenda Boa Vista é o esforço de uma pessoa praticamente, que é o Vicente, né? Ela abrange de 1796 até 1920. Toda essa documentação, ela leva a gente a um passado que até então não houve uma investigação profunda nessa documentação. E ele é destemido, né? Vai fazendo o trabalho solitariamente e isso acaba chamando a atenção, como chamou a nós próprios, né? No Projeto Terra Paulista, e de outras pessoas como da Universidade de São Paulo, que já estão iniciando um contato de pesquisadores para usar essa documentação para recontar, né, a história do estado de São Paulo no fundo do Vale do Paraíba. Eu sou um apaixonado pela história, e o que eu posso fazer para recuperar, para ajudar a resgatar este passado, eu não meço esforços e vou até as últimas consequências para ajudar a recuperar isso tudo. A recuperação desse patrimônio histórico, não só desse como de todos os outros, ele é de suma importância para que a gente possa continuar mantendo a cultura, a tradição e, ao mesmo tempo, poder contar para essas novas e futuras gerações a importância que teve toda essa época áurea do nosso Brasil, da nossa região, por que não da nossa cidade aqui de Cruzeiro. Quem se dedica à defesa do patrimônio, dos valores culturais, é tido às vezes como uma pessoa, um sonhador, no sentido depreciativo. E muita gente tem vergonha, se envergonha até disso. A nós não, nós enfrentamos de peito aberto, há muito tempo, a gente luta por isso, porque eu acho que não se trata absolutamente de saudosismo. Não há uma gota de saudosismo em nada do que se faz. Há uma defesa dos bens culturais, da nossa identidade cultural. E aqui na cidade de Queluz, próximo de Cruzeiro, existia 16 fazendas do ciclo do café. E hoje só temos 6 fazendas em pé. Nós levantamos em Tereza 161 velhos casarões. A cada encontro era uma vitória, um monumento, um gigante. Desses gigantes, se metade estiver de pé, eu fiz isso em 73, acho que 74, por aí. Se a metade, se um terço estiver de pé, é muito. É uma pena. Nós queríamos o quê? Conscientizar os proprietários de que aquilo era um valor, era uma marca, era uma identidade da história vale-paraibana. Quando a gente porta um documento pessoal, um RG, uma certidão de nascimento, aquilo é a nossa marca, né? Aquilo que nos diferencia dos demais. E esses sinais culturais têm o mesmo papel para as cidades do interior de São Paulo, para as cidades do interior do próprio país, para as nossas capitais. Ao mesmo tempo que nós sofremos um impacto constante de referências externas, da modernização, a gente precisa saber lidar com isso, e é bom, enfim, estar presente no nosso tempo. Ao mesmo tempo, a gente não pode arrancar tudo que tem para trás, né? Quer dizer, a história não é o passado, né? A história termina há 5 minutos atrás, há 1 minuto atrás, né? A perda do patrimônio, no fundo, significa a perda das pessoas também, né? Quer dizer, é um desamarramento, né? Entre o lugar e as pessoas, entre as famílias, os seus integrantes recentes, os modos de trabalho, as relações sociais, um esgarçamento, né? Um tecido que está se rompendo, né? E depois, acho que é sempre difícil, né? A gente recuperar bem-estar nessas situações, né? É um alheamento, um estranhamento, nunca é mais nosso, não será mais nosso, né?